Boa tarde, vocês cristãos, que Deus abençoe vocês. Zacarias 7, o jejum que não agrada a Deus. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no nosso coração, na nossa mente, no nosso subconsciente, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono, membro, jovem. Que as palavras saiam com som, com poder de curar, de libertar, de abençoar, em nome de Jesus. O jejum que não agrada a Deus. E aconteceu que no 4º ano dos reis Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do ano do mês de Quisleu, quando, pois, enviou Azaré a Sarizé, Regimeleque, e os seus homens e a sua casa, Deus, para suplicar a favor do Senhor e para dizer aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e os profetas, dizendo: chorais no 5º mês, fazeis abstinência como tenho feito por tantos anos. Esta palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor dos Exércitos. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todos os povos desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quanto jejuares, pranteares no 5º mês, no 5º e 7º mês, durante os 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuaste? Ou quando comeste e quando bebeste, não foi para vós mesmo que comeste e bebeste? Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada em paz, com as suas cidades ao redor delas, e subiu ao campo e eram habitados. E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um com seus irmãos. Não oprimis a viúva, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, nem intente cada um no seu coração mal contra o seu irmão. Eu, porém, não quis escutar, e deram-me. Eles mesmos não quiseram me escutar, e deram-os com os ombros rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para não ouvir. Sim, fizeram o seu coração como pedra de diamante, para que não ouvisse a lei e a palavra do Senhor dos Exércitos. Enviaste pelo Espírito, por intermédio, pelo primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E acontecendo que, assim como eles chamou, e eles nos ouviu também, eles clamará. Acontecendo que, assim como eles clamou e não ouviu, também eles clamará e não ouvirá, diz o Senhor dos Exércitos. Assim espalharei como um turbilhão por entre as nações, que ele não conheça. E a terra foi assolada atrás dele, de sorte que ninguém passa por ela, nem se voltava, porque fizeram a terra desejável e uma assolação. Deus falou que tem um jejum que ele não se agrada. A pessoa pode jejuar, mas se ele pratica isso, Deus, é um jejum que ele não se agrada. Quando comeste, bebeste, não foste, mesmo comeste e bebeste, não foram para
Não foram estas palavras que o Senhor pregou pelo ministério primeiro do profeta, quando Jerusalém estava habitada em paz, quando a cidade ao redor e ao sul da capina habitou. E a palavra do Senhor veio a Zacarias. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro. Hoje as pessoas não executam juízo verdadeiro dentro das igrejas. Mostrai a piedade e a misericórdia cada um com seu irmão. Não oprimis a viúva, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, nem intente cada um com seu coração mal contra o seu irmão. Porém, não quiseram escutar, não deram os ombros rebelde, ensurdeceram os seus ouvidos para não ouvir. Fiz do seu coração como pedra de diamante, para não ouvir as suas leis, nem as palavras do Senhor dos Exércitos, enviada pelo Espírito do intermédio, pelo primeiro profeta. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. A ira de Deus vem contra aqueles que desobedecem à palavra de Deus, que vivem na prática do pecado, que não vivem na misericórdia, que não usa de piedade, que vive oprimindo os pobres, a viúva e os órfãos, que intentam o mal no seu coração contra o seu próximo. Hoje vem a ira de Deus sobre essas pessoas que vivem fazendo mal para o seu próximo, julgando, condenando, tendo os maus olhos para o próximo. Hoje muitas pessoas vão entender as coisas do Espírito que está acontecendo dentro das igrejas neste mundo. As pessoas, elas têm que ter o amor ao próximo. O amor, primeiro a Deus, segundo ao próximo. E não oprimam os viúvos, não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os órfãos, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Não pode tentar o mal contra o seu irmão, julgar ele, condenar ele, ter maus olhos para ele, querer tirar o que é dele, cobiçar o que é dele, as coisas dele que ele está conquistando, e Deus deu para ele. Seja empresário, seja influenciador digital, seja quem for, Deus deu para ele comer, para ele se vestir, para ele comer o melhor dessa terra. E hoje as pessoas intentam o mal para tirar as coisas do próximo. Hoje muitas pessoas se tornaram indiferentes, mas a ira de Deus vem para essas pessoas. Não viva no pecado, irmão. O maior pecado é você desobedecer à palavra de Deus. É um jejum que ele não se agrada, é você não executar o juízo verdadeiro. Não viver na palavra de Deus, não obedecer à palavra de Deus, julgar as pessoas, condenar as pessoas, não perdoar as pessoas. As pessoas têm o livre-arbítrio de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Hoje eu não julgo ninguém, cada um tem o livre-arbítrio de fazer da vida o que quiser. Eu respeito todo mundo. Se não quiser me respeitar, o problema é deles, mas eu respeito todo mundo. Hoje o mundo está assim, por falta de respeito, e muitas pessoas estão morrendo na terra por desrespeito a palavra de Deus. As pessoas não respeitam a palavra de Deus, por isso estão morrendo nessa terra. Estão lutando para destruir a palavra de Deus nessa terra. Endureceram o coração para não ouvir a palavra de Deus nessa terra como um diamante. Pastores, bispo, obreiro, diácono, presbítero, mas a consequência vem depois. Tudo que a gente planta aqui nessa terra, a gente colhe. Cuidado, irmão, com o que você está plantando. Você pastor, você bispo, você obreiro, você diácono, presbítero, o jejum que não agrada a Deus. É quando a gente oprime os órfãos, a viúva, e intenta mal no nosso coração contra as pessoas. E a gente não faz o juízo verdadeiro dentro da palavra de Deus. Deus falou para a gente não julgar, para a gente não ser julgado, não condenar, para a gente não ser condenado. Perdoai, serás perdoado. Ser misericordioso, como o Pai é misericordioso. Ter piedade das pessoas. E hoje as pessoas não têm piedade, hoje as pessoas tentam o mal. Deus não ouve você quando você clamar, por causa da sua maldade, por causa da sua injustiça. Largue o pecado, irmão. O salário do pecado é a morte, a alma que pecar, esta morrerá. Faça as coisas que agradam a Deus. Se afasta desse mundo, se afasta do pecado, entrega a sua vida para Jesus, se batize nas águas, creia na Bíblia, obedeça a Bíblia. Hoje o evangélico, muitos que se dizem Senhor, Senhor, não vai herdar o reino de Deus, rapaz.
Nem todos que diz Senhor, Senhor, vai herdar o reino de Deus. O próprio Jesus falou que nem todos vão ser salvos, cara. Lá em Mateus 7, nem todos vão ser salvos. Então, hoje, muitas pessoas pensam que as pessoas vão ser salvas. Não, você tem que ser verdadeiro, fazer o juízo verdadeiro, obedecer à palavra de Deus. Quando você obedece à palavra de Deus, você livra a sua alma da morte. Quando você desobedece, você entrega a sua alma à morte na mão de Satanás. A desobediência entregou Adão na mão de Satanás. A desobediência de Saul, Satanás entrou no corpo dele. A obediência de Abraão fez ele ser uma benção. A obediência de Noé salvou a família dele. Obedeça a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, pratique ela, vive ela, pastores, bispo, obreiro, porque é a sua alma que está em jogo. Se nada deste mundo você vai levar, mas se você perder a sua alma, para onde ela vai hoje? Hoje tem muitos pastores que vão dormir, tem pastores que dormem e não acordam mais. Quando acordam, uns acordam no céu, outros acordam no inferno. Uns obedeceu e foi embora para o céu, uns desobedeceu e foi embora para o inferno. E não volta mais do inferno. Enquanto você está vivo, pense, haja com sabedoria, haja com inteligência, use o raciocínio, pense antes de agir, pense antes de falar, pense antes de pensar, pense antes de pensar, antes de fazer qualquer coisa. Tem 3 pessoas te vendo. Primeiro, o diabo. Segundo, Deus. Terceiro, você está se vendo. E se você morrer, por isso se arrependa dos seus pecados enquanto é tempo. Jesus falou lá em João, se você confessar o seu pecado, você será perdoado, irmão ou irmã. Então, confesse o seu pecado hoje. Se dissemos que não estamos em pecado, enganamos a nós mesmos, não é verdade nós. Está repreendido, Satanás. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar pecado e nos purificar de toda injustiça. Se dissemos que não pecamos, fazemos mentiroso, e as tuas palavras não estão em voz. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar pecado e nos purificar de toda injustiça. Está amarrado, Satanás. De toda injustiça. Então confesse o seu pecado. Seja humilde, rapaz. Reconheça os seus erros, suas falhas, os seus pecados. Não seja uma coisa que você não é. Não mostre uma coisa que você não é. Não seja o que você não é. Não mostre uma coisa que você não é. Porque nada em oculto que não há de ser revelado. Deus vai revelar toda a verdade. Aqui na terra e lá no céu. Que Deus abençoe.